Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos nós. E temos hoje mais um tema interessante que certamente as pessoas já sofreram consequências disso, sabem o quanto é doloroso e vão querer se interessar pela importância do tema. Sem dúvidas. Dizem que é uma das piores dores sentidas, né? Pelo ser humano ali no dia a dia, infelizmente, acomete muita gente, que é a dor dos cálculos renais. Mas, doutor, eu tenho certeza que muita gente já se perguntou e você responde para a gente agora. Como que se formam essas pedras? Algumas até enormes, né? A gente fica pensando, meu Deus, como que eu criei isso dentro de mim? E até as pequenas, que já causam uma dor absurda. Como que elas são formadas? Exatamente. Você citou no início algo que talvez seja a grande bandeira da pedra nos rins ou da cólica renal, que é o nível de dor. Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, atendi muitos casos de cólica renal. Só para as pessoas que nunca tiveram saberem, a pessoa quando chega, ela chega num estado de tanta dor a ponto de deitar-se no chão e ficar na posição fetal, urrando de dor, pedindo socorro realmente para que alguma coisa seja feita. Porque é uma cólica, né? Todos nós já tivemos algum tipo de cólica, existe a cólica de intestino. A cólica é um sintoma de órgãos que tem algum orifício dentro dele. Então você pode ter cólica de intestino, que tem orifício dentro, cólica gástrica, que às vezes a gente não valoriza tanto, você pode ter cólica renal, porque existem tubulações dentro do rim e assim por diante. Quando há um entupimento, no caso dos rins, por uma pedra ou por um cálculo, toda a estrutura do rim começa a contrair para tentar expelir esse cálculo. E essa contração excessiva e prolongada leva a uma dor que muitas vezes as mulheres, por exemplo, que dão à luz, né, muitas vezes por parto normal, elas relatam que é uma dor pior que a dor do parto normal. Só para se ter uma ideia do nível da dor. Eu presenciei inúmeras vezes a pessoa caída no chão pedindo socorro porque é uma dor realmente limitante. Agora, a questão é o que você está perguntando, Carol, e é isso que eu quero trazer. Qual é a origem disso? Por que se formam pedras? Verdadeiras pedras. Não é exagero falar pedra, porque quando você extrai, parece que é uma pedra mesmo. Você palpa, é algo pétreo, duro. Por que isso se forma? Um dos elementos que a gente tem que considerar é uma certa propensão genética. Então, há pessoas que realmente produzem no seu corpo algumas substâncias que vão se acumulando e vão formando, vão grudando uma nas outras e formando essas pedras. Pode ser no rim, pode ser na vesícula biliar e geram essa situação toda. Agora, daquilo que é mais comum que a gente vê e que seria evitável, tem muito a ver com os nossos hábitos alimentares. E o primeiro ponto que eu quero dizer, ele pode ser o mais simples de todos, mas ele é o mais causador das pedras. É a não hidratação adequada. Nós não tomamos água diariamente como deveríamos. Existem pessoas, e não são poucas, que para tomar água elas têm que estar naquele extremo de sede, quase que grudando a língua no céu da boca para pedir água. E sendo que o correto é você tomar água no frio, no calor, na primavera, de manhã, à tarde, à noite, ou seja, você não deve esperar o reflexo da sede para você tomar água. A gente teria que ter o hábito de ter nossa garrafinha ali do nosso lado e cumprir aquele valor sagrado aí de pelo menos de 2,5 a 3,5 litros de água por dia. E dependendo da atividade física, do tamanho da pessoa, muitas vezes você precisa chegar a 4, 5 litros de água ao dia. Então, só o fato da pessoa não se hidratar, ela resseca o seu sistema urinário. Ou seja, tudo que passa pelo rim passa com mais peso, com mais densidade. Imagine algo mais leitoso passando pela via urinária. Aquilo vai formar pedra, até pela própria química existente ali. Não tem água para fazer a fluência daquele conteúdo, aquilo gruda e vai formando placas duras, que são essas pedras, algumas muito grandes, outras menores, mas independente disso, todas muito dolorosas e podendo, inclusive, ter um risco de levar à insuficiência dos rins. É algo muito sério até essa questão. Então, a primeira coisa é não tomar água adequadamente. De 2,5 a 3,5 litros de água para todo ser humano de tamanho médio. É o mínimo por dia. E detalhe, começar a incentivar as crianças desde pequenas
a ter o hábito, porque as crianças gostam do suquinho colorido, do refrigerante e se esquecem da água. Ainda o melhor veículo líquido para o nosso organismo, sem dúvida nenhuma, é a água. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são alguns elementos da alimentação. Quem come muito ultraprocessado, como salame, mortadela, presunto, quem come muitas vísceras, moela, coraçãozinho de frango, quem aqui vai confessar ao vivo que vai na churrascaria, chega o espetinho do coraçãozinho e fala pro garçom, desce tudo. Será que eu estou falando um grande absurdo? Acho que não. Mas o coraçãozinho de frango, a moela de frango, fígado de boi, as vísceras em geral, que muitas vezes há pessoas que consomem em grande quantidade, carnes muito gordurosas e vísceras, elas são riquíssimas em ácidos, principalmente o ácido úrico. E aí, um dos elementos que constitui a pedra é o ácido úrico. Então, alimentos ricos em processados. Isso precisa ser corrigido de imediato. Então, falei da desidratação, falei dos ultraprocessados. Outro detalhe, existem algumas frutas, como a uva, que é riquíssima em ácido úrico também. Na verdade, a uva é rica num açúcar chamado frutose, que, por sua vez, se altamente consumida, é convertida em ácido úrico. Então, é mais um elemento produtor de ácido no corpo, e aí uma das bases dessa pedra é realmente o conteúdo ácido. Outros produtos que devem ser evitados, em excesso pelo menos, são elementos leitosos, geralmente derivados do leite. Creme de leite, creme de milho, marshmallow, leite condensado. Só estou falando coisas gostosas, né? Requeijão, manteiga, margarina, queijos muito leitosos, muito gordurosos. Tudo isso, por ser derivado do leite, carrega um conteúdo de gordura. E essa gordura leitosa, ela faz parte do conteúdo das pedras. Para vocês terem uma ideia, quando se retira as pedras num procedimento, que se quebra, você vê nitidamente partes amareladas que indicam gordura, partes muito esbranquiçadas e que lembram gesso, que dizem respeito a algo leitoso. E aí, quando você estuda bioquimicamente, você vê que naquele conteúdo da pedra tem muito ácido também, que é derivado dos ácidos, geralmente das carnes, dos ultraprocessados. Ou seja, fora a questão genética, que a gente não evita, a gente tem que só administrar, esses elementos todos que eu falei, a falta de água, o alimento ultraprocessado, os alimentos leitosos e aqueles muito gordurosos, fazem parte desse ciclo produtor de pedras. Qual a consequência disso? O nosso maior temor é a crise dolorosa que vai ao pronto-socorro? Não. Por incrível que pareça, ali você tira rapidamente a pessoa de uma crise com medicação. Ela sofre, logicamente, mas você tira ela da crise. O problema é que a recorrência dessas crises pode levar a uma insuficiência do rim. Entope tantas vezes que chega uma hora, a ideia do ralo, né? Você entope o ralo e desentope, você entope e desentope. Chega uma hora que aquele ralo não desentope tão adequadamente como se imagina. E aí vai ficando realmente um orifício incompleto, não passa adequadamente a urina, começa a ter retenção urinária, você tem infecção de urina, você tem disfunção dos rins e o pior de tudo é você evoluir para uma falência renal com necessidade de diálise ou até de um transplante. Ou seja, uma coisa aparentemente boba se transforma numa catástrofe na vida da pessoa. Exatamente. Então, eu sempre dou a dica aqui, doutor, da garrafinha de água, porque a gente vai bebendo, sem perceber, já vai bebendo água, né? Esses dias eu fui até beber água em copinho e realmente eu percebi que ao final do dia eu tinha bebido muito menos, tinha bebido menos água. Então, a dica da garrafinha é sensacional, é comprovada aqui por nós da redação, inclusive Giovanni Munhoz, que trabalha aqui, que é o nosso estagiário, também falou, nossa, eu bebo muito mais água quando é de garrafinha, porque a gente tá ali com a garrafa do lado, né? Então vai dando de pequenos goles e quando a gente vê, bateu a meta diária de hidratação, que é extremamente importante, não só para prevenir as pedras no rim, mas para muitas outras coisas no nosso corpo. Então, essa é a dica que eu dou para os nossos ouvintes sempre. É verdade. E aí tem um detalhe, a garrafinha tem a vantagem de você conseguir fazer a métrica, né? Porque muitas vezes o paciente diz para mim, não, doutor, mas eu tô tomando. Aí eu pergunto, mas quanto? Ah, eu não tenho esse controle, mas ó, é um copão. Aí ele fala, um copão? A gente perdeu a conexão com o Dr. Edmo. Já estamos tentando voltar a conexão com o Dr. Edmo. Estamos falando sobre os cálculos renais, como se formam, a importância da hidratação
para prevenir essa comorbidade. É muito importante. E a importância da garrafinha e também de contar quantos litros de água você bebeu no dia também é muito importante. A gente teve um probleminha com a internet, com a queda da internet, mas a gente já tinha finalizado o assunto com o Dr. Edmo, ele já tinha passado todas essas informações, ele ia dar uma dica alimentar pra gente, o abacaxi, mas a gente deixa pra terça que vem. Combinado, ouvintes? Agora